Olá, alunos, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre Teorema de Tales. Esse material, essa aula, é um complemento da aula de número 47 do telecurso de Matemática do Ensino Fundamental. Vocês procurem lá no YouTube, eu vou deixar aqui a descrição, o link na descrição, para que vocês possam assistir essa teleaula de número 47 e, claro, ter esse material aqui como complemento. E vamos falar de Tales, da Teorema de Tales. E quem foi Tales? Tales de Mileto foi um grande e reconhecido matemático no período do século VI a.C. Seus estudos e descobertas no campo da matemática o fizeram ser taxado como o pai da geometria descritiva. Além de matemático, Tales também ele é lembrado como filósofo e astrônomo. E, claro, uma das maiores referências para cálculos de grandes alturas e etc. E vamos entender como foi que funcionou essa famosa Teorema de Tales, e que cai muito, inclusive, nos vestibulares. Então, super recomendo prestar bem atenção nesse teorema e buscar mais ainda outros recursos, outros vídeos, ler bastante e exercitar, porque só se desenvolve uma habilidade praticando. Então, vem comigo. Bom, como vocês podem ver, Tales ele utilizou de alguns recursos simples para poder medir a altura de uma pirâmide, né? Os egípcios então tinham convidado Tales para medir a altura das pirâmides, e que na época seria um grande feito, né? Então um matemático de repente poderia conseguir fazer isso, pois não existia equipamentos naquela época que pudesse fazer isso com facilidade, calcular a altura de uma pirâmide. Então Tales conseguiu medir a altura da pirâmide utilizando hoje o que nós conhecemos como o Teorema de Tales. E para desenvolver esse teorema, ele utilizou a sombra da pirâmide, e para conseguir desenvolver o seu teorema usando como proporcionalidade a sombra da pirâmide e a sombra de uma estaca de 1 metro que ele coloca a um pouco distante, ele cria proporções da sombra, pois, segundo ele, a sombra está proporcionalmente em relação à sombra da estaca, como a altura da pirâmide está em relação com a altura da estaca. Ok? Então ele utilizou a sombra causada pelo Sol. Devido a isso, a sua fama de grande matemático e pensador ficou ainda maior em relação a tudo isso. E há umas definições técnicas para entendermos melhor sobre a famosa Teorema de Tales. Por exemplo, o Teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas elas nunca se encontram, determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Desse modo, se temos duas retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos formados por essas intersecções são proporcionais, semelhante àquilo que aconteceu na sombra da pirâmide com a sombra da estaca, promovida na experiência de Tales de Mileto. Mais ou menos assim. Vem comigo. Nós temos aqui três retas paralelas. A reta R, S e T. O segmento de reta A e B está para B e C, como A e E está para E e F. Ok? Vou repetir para ficar bem na mente. Lembrando que essa aula é só um complemento do que estudamos antes. A e B, o segmento de reta A e B está para B e C, como D e E está para E e F. Ok? Então observe que as retas R, S e T são paralelos, logo elas não se encontram, e as transversais P e Q, tá, aqui formam esses segmentos de retas que por sua vez são proporcionais. Logo nós temos a seguinte operação: A e B está para B e C, A e B está para D e E, como B e C está para E e F, formando isso aqui, essas frações que vocês conhecem muito bem para o estudo e a prática do Teorema de Tales. Em consequência das propriedades da proporção, podemos descrever o resultado do Teorema de Tales desta maneira, ainda podendo ser de outra forma. Por exemplo, A e C está para D e F, como A e B está para D e E, dessa forma, ou AC está para DF, como BC
dá para EF. Como vocês podem ver aqui, vocês podem fazer tanto de um jeito ou de outro, tá bom? Bom, mas chega de teoria, vamos colocar isso na prática. Vamos praticar um pouquinho. Vamos começar com um exemplo bem simplesinho, tá? Nós temos aí três retas cortadas por duas transversais, que vão formar aqui esses segmentos. Esse segmento aqui mede 4, esse outro segmento aqui mede 6, um segmento aqui mede 5 e o outro mede x. O que mede x é a nossa incógnita. Então vamos utilizar o teorema de Tales para encontrar o valor desse x. Perfeito? Então vamos usar algo muito simples e que é entendível para todos. 4 está para 5, como 6 está para x. Ficando assim, ó. 4 sobre 6 é igual a 5 sobre x. Em proporção, em razões de proporções, nós estudamos que esse tipo de frações, esse tipo de formação, nós podemos multiplicar meios com os extremos. Meios com os extremos. Multiplicamos 4 vezes x e 6 vezes 5, ficando a seguinte equação do primeiro grau. 4 vezes x é igual a 6 vezes 5. É igual a 6 vezes 5. Observem que nessa equação do primeiro grau, a incógnita, que é o nosso x, precisa ficar sozinho. Logo, esse 4 que está multiplicando x passará para o segundo membro, dividindo. E 6 vezes 5, nós vamos calcular essa multiplicação. Ficando 6 vezes 5, 30. E a equação vai ficar desse jeito. X, 30 sobre 4, nós teremos o seguinte resultado. Aqui nessa fração 30 sobre 4, a gente poderia simplificar. Poderíamos simplificar por 2, ficando 15 sobre 2. Se a gente simplificar aqui, 30 dividido por 2 vai dar 15, e 4 dividido por 2 vai dar 2. Então 15 dividido por 2 daria 7,5 também. A gente poderia simplificar essa fração para ficar com um cálculo mais fácil, né? Vamos a um outro exemplo. Um pouco mais difícil agora, tá? Nós temos aqui o segmento de reta C e B medindo 7 metros. 9 metros é o segmento B e A. F e E é x mais 4 metros. Então a gente precisa saber o valor desse x. E o segmento E e D equivale a 18 metros. Então vamos usar a famosa regra da proporção, né? 7 sobre 9. E 7 está para x mais 4, como 9 está para 18. E aí, o famoso cálculo meio com os extremos. Nunca esqueçam disso, tá? E aí a gente vai ficar desse jeito. 9 vezes x mais 4, como a gente viu lá na fração anterior. Aqui, ó. 9 vezes x mais 4 e 7 vezes 18. Ficando desse jeito a equação. Dessa forma, eu abro parênteses e o 9 vai multiplicar tudo que está dentro desse parênteses. Então, vai ser 9 vezes x e 9 vezes 4. 9 vezes x, 9x. E 9 vezes 4 vai dar 36. Ficando desse jeito a equação. E 7 vezes 18 vai dar 126. Certo? Como falamos anteriormente, a incógnita, que é o x, precisa ficar sozinho no primeiro membro. E o que não é incógnita, o que não é nosso número que nós não sabemos ainda, precisamos jogar tudo para o segundo membro. Aqui nós temos mais 36. Eu saio do primeiro membro como positivo e vou para o segundo membro como negativo. Isso aí é a regra básica da equação do primeiro grau. Ficando desse jeito. Agora, esse 9 que está multiplicando x passará para o segundo membro dividindo. O inverso da multiplicação, divisão. E 126 menos 36 vai dar 90, ficando a seguinte fração. Podendo aí, inclusive, a gente também simplificar. Ou simplesmente dividir 90 por 9, que vai resultar no x igual a 10. Tá bom? Espero que tenham gostado. E estudem bastante, vejam aí mais vídeos, assistam as teleaulas, façam os exercícios. Só se desenvolve uma habilidade praticando. Muita paz a todos.